Geografia. Quem está aqui comigo é a professora Vanessa Jorge, que faz parte da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E ela cuida da produção das videoaulas de Geografia. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda. Oi, obrigada, Patrícia. Mais um dia aqui para tirar dúvida da galera. Isso aí. E aí, sobre o que a gente vai falar hoje aqui nesse Tira Dúvidas? Quais foram os temas das aulas que rolaram? Isso, essa semana, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando os assuntos, vai complexificando ainda mais, né, o conteúdo. Então, essa semana, a gente teve aulas, né, sobre temas que abordam os direitos humanos, as organizações internacionais, né, temas como cidadania, movimentos sociais, né, que foram bem recorrentes, sobre indústrias, né, movimentos, né, de indústrias, os fatores locacionais, né, os problemas urbanos cariocas, né, que são assuntos bem que os alunos no geral curtem bastante, porque fala da nossa cidade, né? E teve uma aula especial sobre o bairro de Madureira. Então, a gente tem aí bastante assunto. Assunto pacas. Então, vamos começar? Já tem uma pergunta aqui. O que são movimentos sociais? Isso, Patrícia. Então, movimentos sociais, né, são formas, né, de organização da sociedade. E, às vezes, os alunos não percebem, mas, quando a gente está na sala de aula, quando a gente na turma, né, sempre tem algum movimento em que é necessário a gente eleger um representante ali para levar os questionamentos da turma para o professor, para a direção da escola e tal. Então, os movimentos sociais, eles são formas, né, de organização da sociedade que conta com algumas lideranças. Então, na sala de aula, né, a gente tem o representante da turma, que é uma liderança ali. Normalmente, né, essas lideranças dos movimentos sociais, né, são pessoas, né, mais estudiosas, instruídas, né, das causas que elas estão buscando, né? Então, a gente tem movimentos sociais, né, relacionados ao meio ambiente, relacionado a trabalho, relacionado ao movimento estudantil, movimentos feministas. Então, esses movimentos, eles são muito importantes para a organização da sociedade, para dar voz à sociedade. Então, é muito legal, assim, os alunos saberem, né, entenderem de movimentos sociais, porque tem a ver com a prática dele enquanto aluno na sala de aula também. Ah, legal. Bom, outra pergunta que tem a ver, né? Como os movimentos sociais ajudam a população na garantia dos direitos? Isso, então, aí se você faz parte, né, de um movimento social, ali, né, você busca estudar aqueles assuntos, os temas que têm a ver com aqueles assuntos, né, e ajuda a pressionar os órgãos competentes da sociedade na garantia dos seus direitos, na garantia do direito daquele movimento, né? Então, denunciando, sei lá, algumas ilegalidades que possam ocorrer, por exemplo, se for um movimento relacionado ao meio ambiente, então, denúncias, né, relacionadas ao derramamento de óleo na Baía de Guanabara, ou uma poluição que possa estar ocorrendo em algum bairro em função de alguma indústria. Então, os movimentos, eles ajudam a denunciar essas ilegalidades, né? Apontam também as soluções, né, para a situação, pressionam, né, os órgãos para apontar as soluções para esses problemas, tenta negociar, né? Então, assim, é muito importante ter essa voz ativa na sociedade, se engajar em algum movimento, procurar saber o que as pessoas estão lutando ali no seu bairro, na sua cidade, né? Por direitos que possa ajudar a própria vivência, né, do morador, do habitante da cidade, né? Então, por isso é importante estudar, conhecer as causas, né, do movimento, ler sobre o assunto, sobre o tema, para conseguir brigar ali na causa, né? A gente tem que aprender a ser cidadão, né, professora? Isso. Quais os maiores problemas da nossa cidade? Eu acho que está se referindo ao Rio de Janeiro, né? Isso. Nossos problemas. Bom, vamos começar pensando, né, na chuva que deu ontem, né? Acho que a maior parte de nós percebeu que
à tarde, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, caiu um pé d'água na cidade em função, né, do aumento da temperatura. E aí, à tarde, maior parte da cidade, a gente teve muita chuva, né? Então, muitas áreas ficaram alagadas em função dessa chuva. A gente fala que é em função da chuva, mas se a gente volta um tempo atrás, né, a gente vai lembrar que a gente é que asfaltou, que não tem obras de canalização adequada, né, para drenagem dessa água da chuva quando escoa. Então, assim, os alagamentos frequentes, né, é um dos problemas, né, que a gente tem. Os transportes, né, lotados, a gente deveria ter mais quantidade, né, de ônibus, né? Então, isso não é um problema particular da nossa cidade, assim, inúmeras metrópoles têm esses tipos de problemas, né, em função mesmo do nosso planejamento. A gente tem um planejamento baseado no sistema rodoviário, que é um planejamento que vem desde, né, da era Vargas, lá com as automobilísticas, né, na década de 60. Então, a gente tem muito asfalto, tem muitas rodovias, foi focado na distribuição de transporte de ônibus e não no transporte da população por trem. E isso acabou prejudicando também. Por isso que a gente tem engarrafamentos, né? E aí, quando chove, tem muitos alagamentos, né? Então, um problema vai puxando o outro, né? Então, sei lá, tem o desemprego também da população, né? Assim, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas em função, né, principalmente recentemente, né, em função da pandemia. Então, são todos problemas sociais, problemas da nossa cidade, né? Que não é só particular da nossa cidade, né, do Rio de Janeiro, mas também muito comum em inúmeras metrópoles brasileiras, porque a gente tem uma história muito, muito parecida, né, nesse sentido. Com certeza. Como o entregador de comida se localiza? Bacana a pergunta. Essa é legal, né? Porque a gente estava falando nas outras aulas, né, sobre a localização, como que a gente se localiza. E aí a gente falou do GPS do celular, se era importante, né? Para que a gente precisa aprender os pontos cardeais, né? Se a gente tem celular. Então, isso foi uma coisa muito que veio, né, também das outras aulas, né? Como é que o entregador ele vai se localizar, né? Ele tem um celular e ele vai se localizar pelo GPS, mas como é que isso acontece, né? Assim, muita gente não sabe, mas a gente tem um monte de satélite que está em volta, né, do planeta. A gente tem aí em torno mais ou menos de 24 satélites que enviam sinais para o aparelho, que é o emissor, né? No caso é o GPS. Então ele traduz esse código quando chega e transforma naquela imagem que a gente está acostumado a ver, que é a imagem da rota que o entregador precisa fazer, né, para poder chegar mais rápido ao seu destino, à sua entrega. Então, a partir dali que ele consegue se localizar. Mas é importante que ele tenha uma vivência e uma noção de cidade também, né? Porque quando a gente falou de paisagem, a gente falou dos pontos referenciais. Então, não adianta só o entregador saber lá a rota que ele tem que fazer se ele não sabe, se ele não tem noção dos pontos referenciais daquele bairro ou daquela cidade, né? Se tem uma empresa importante, se tem um prédio, né? Ele vai entregar uma pizza na casa tal, na rua tal. Mas perto da casa tem o quê? Por isso que, às vezes, em alguns endereços, quando a gente preenche alguns cadastros, eles perguntam qual é o ponto de referência. Então, ponto de referência é o ponto da paisagem que vai localizar aquele seu endereço, caso o GPS fale, né? Ou você não consiga traduzir aquele código que está ali. Então, é importante também a gente entender do espaço, a gente perceber o espaço a partir do deslocamento, né? E conhecer esses pontos referenciais de cada lugar. Com certeza. Bom, é todo mundo que tem direitos humanos? Sim, claro. Todo mundo, né? Igual aquela pergunta de se todo mundo é cidadão. Todo mundo é cidadão, todo mundo tem direitos humanos, né? Então, assim, né, como todos os cidadãos, né, têm direito, né, à dignidade humana, à liberdade de expressão, à integridade física, né? Então, todos nós temos esses direitos, devemos lutar por esse
por esse direito, né? Por isso a importância, né, de conhecer os movimentos sociais da sua cidade, conhecer os movimentos sociais que tem no seu bairro, para que você possa buscar forças quando você perceber que você está sendo lesado em alguma coisa em relação ao seu direito, né? Então, a gente precisa se informar, precisa conhecer, precisa estudar, precisa saber buscar os caminhos corretos para poder questionar aquilo que está errado. Então, isso faz parte, né? Por isso que a gente tem até alguns órgãos, né, internacionais que cuidam dessa parte também, né, dos direitos, né? Então, quando acontece uma coisa muito grave, por exemplo, na sociedade, são os órgãos, né, por mais que seja numa escala local, os organismos internacionais, às vezes, eles entram em ação para garantir que aquela situação seja resolvida. Então, isso é muito comum também, problemas muito sérios, muito graves, que são denunciados, inclusive, né, por vias internacionais. Tem até a ver com a pergunta seguinte que a gente tem aqui. Será que os direitos são respeitados? Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem muitos direitos que são respeitados, mas a gente tem muitos direitos que a gente precisa brigar para que eles sejam garantidos, né? Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa se informar e conhecer para poder brigar, né, por seus direitos. De novo, não é uma coisa particular da nossa cidade, né? É uma coisa que se repete em várias metrópoles. É uma coisa comum, inclusive, né, do nosso país e de outras cidades internacionais, né? Muitas pessoas não têm os seus direitos respeitados. Então, é por isso que existe esses movimentos sociais, né, para que as pessoas tenham uma identificação, né, uma identidade com esses movimentos e, a partir deles, né, conseguir caminhos, conseguir identificar percursos, né, e entender propostas que possam melhorar, que possam garantir com que seus direitos sejam respeitados, né? Então, por isso é muito importante, de novo, né, a gente reconhecer o espaço em que a gente está, reconhecer os desafios que a gente tem, e escolher os caminhos, né, para poder estudar e se engajar nesses movimentos, né, e para pressionar, porque quanto mais a gente pressiona os órgãos que são os órgãos competentes responsáveis, né, por garantir esses nossos direitos, né, mais a gente vai ter certeza de que os nossos direitos serão respeitados. E é importante lembrar também que todos nós precisamos respeitar os direitos uns dos outros, né? Exatamente. Não é só exigir que se respeite, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Perfeito. Outra pergunta aqui é: por que o Mercadão de Madureira é tão famoso? Quero saber também, professora. A gente teve uma aula, né, sobre não foi sobre o Mercadão, mas foi sobre o bairro de Madureira. E o Mercadão realmente, né, ele é muito famoso, assim. As pessoas conhecem, né, com esse nome mesmo, né, Mercadão de Madureira, né. Ele é um ponto de referência ali em Madureira. Então, quando você está com dúvida, de repente, em algum lugar que você vai, tem sempre alguém que fala, conhece o Mercadão? Aí começa a te referenciar a partir do Mercadão. Então, olha como é importante entender os pontos de referência, né? Então, se você não conhece nem o Mercadão, como é que eu vou te ajudar? Quase isso, né? Então, o Mercadão, ele é um ponto de referência ali muito importante, né, para o bairro e para a nossa cidade, né? E ele é um mercadão popular, né? Por que ele é popular? Ele vende de tudo. Ele vende muitas coisas, né? Mas não é só o Mercadão de Madureira que tem essa característica de vender muitas coisas diferentes, né? De todo tipo e tal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem também o Saara, que é ali aquele conjunto no centro da Rua da Alfândega, Senhor dos Passos, que também vende coisas baratas, né? E uma outra referência que talvez, né, os alunos conheçam, né, que passa direto na televisão, é 25 de março, em São Paulo,
né, na metrópole de São Paulo, que também vende muita coisa barata e tal. Então, qual a importância, né, desses locais, por exemplo? Né? Eles concentram muitos produtos a preços, né, baratos, eles vendem tanto varejo como atacado, né? Então, atacado é quando você compra em grande quantidade, né? Então, você está comprando em grande quantidade, e varejo não, é quando você compra para você. Normalmente, quem compra atacado é para revender. Então, daí a importância, né, do Mercadão de Madureira, né, ser tão popular ali também, porque muitas pessoas vão para lá comprar produtos para revender nos seus bairros, né, em outros locais. Então, ali é um centro, né, que abastece até outros subcentros que tem no entorno, né, que tem ali na periferia ali de Madureira. Então, por isso que ele é um ponto muito um ponto importante, né, de referência, e um lugar muito tradicional ali do bairro, né? Aliás, sem contar, né, que assim, ele é Madureira, né? Então, aí a gente pensa, é o reduto do samba, das escolas, da escola de samba, né? Dessas relações comerciais, porque você tem ali o Mercadão, que fica num ponto, mas todo o entorno do Mercadão também tem relações comerciais, né? Então, tem as relações de trabalho, tem o pessoal lá do camelô. Então, você tem um conjunto de fatores que envolve ali o Mercadão, para além de ser só um mercado, toda uma cultura. Exatamente. A pergunta aqui até me lembrou de uma entrevista que a gente fez uma vez. Qual a importância da linha do trem para os bairros? Porque a gente entrevistou um historiador que contava a história dos subúrbios cariocas. Isso. E ele descobriu que o subúrbio nasceu e cresceu por causa das linhas do trem. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, é legal, né, pensar a cidade, pensar o crescimento dos bairros a partir da linha do trem. É porque a gente está vivendo numa situação muito complicada, que é a situação de pandemia. Mas um ponto, um passeio que muitos professores até fazem com os alunos. Eu acho que vários alunos, né, que estão assistindo a gente pode ter essa lembrança, né, que o professor às vezes leva os alunos de trem até um ponto específico para que ele passe por várias estações de trem, porque a cada estação de trem você tem o centro de um bairro. Né? Então, não é à toa ali que tem aquela estação. Cada estação que você desce é o centro de um lugar, é o centro de um bairro. Então, é ali que tem a maior concentração ali de serviço e de comércio. Né? Então, e à medida que o trem vai expandindo pela cidade, né? Vai rasgando a nossa cidade, a gente vai tendo as formações dos subcentros desses bairros, né, com relações comerciais, com relações de serviços, né? Então, mais escolas, padarias, farmácias, posto de saúde, clínicas, né? Então, você começa a aumentar a quantidade de serviço e comércio no bairro em função do deslocamento das pessoas, né? Porque houve muita migração também, né, de moradores, das pessoas indo morar nesses bairros que tinha a linha do trem, porque o metro quadrado próximo, né, o IPTU, os impostos no geral, né, eles são mais caros próximo à linha do trem, porque tem mais oportunidade de transporte. Então, isso também é outra coisa legal de se notar, né? A cada estação do trem, você tem um centro de um bairro que, consequentemente, tem o IPTU mais caro daquele bairro. Então, é mais valorizado. Né? Então, as pessoas que moram na periferia, um pouco mais distante da linha do trem, elas têm as suas casas um pouco mais baratas, né? Em aluguel, em IPTU, em contas de luz, água e tal, do que no centro, do que próximo à estação. A estação do trem. Então, a estação do trem e o caminho que o trem faz, ele é muito importante para a construção da nossa cidade, do bairro, sem contar que para os trabalhadores também, né? Porque é um transporte que a gente sabe que ele tem uma hora para passar, por mais que ele se atrase, né? Ele não tem os engarrafamentos, não passa pelos engarrafamentos que o ônibus passa na cidade. Né? Então, é menos comum, né, você ter esses tipos de problemas, né, ou alagamentos, enfim. Né? Então, o trem é um elemento muito importante para a cidade e para o trabalhador. Chegou uma pergunta aqui, professora, baseado na aula de ontem do 9º ano, qual é a importância das organizações internacionais?
Então, aí a gente pensa, de novo, né, no que a gente estava falando também de movimentos sociais, né? Então, as organizações internacionais, elas são essas entidades, né, internacionais que controlam numa escala global, né, esses fatores que envolvem a questão comercial, a questão ambiental, os problemas relacionados a trabalho e tal. Então, essas organizações, elas surgiram, né, elas começaram a pipocar, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir daí, a gente tem, né, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a gente tem o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, que são todos organismos que vão controlar esses setores e essas caixinhas da nossa sociedade. Né? Então, a gente tem alguns órgãos que cuidam também de outros fatores, né? Como a OMS, né? Que a gente fala bastante, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Que a gente tem falado bastante recentemente em função da pandemia, porque ela traz as diretrizes que a gente tem que seguir numa situação dessa que envolve o mundo, que envolve, né, uma situação de pandemia, por exemplo. Né? Então, ela traz as normas, ela traz os protocolos de ação, como que a gente tem que agir, né? Como que os países devem seguir, né? O que eles precisam fazer para solucionar e resolver aquele problema. Então, esses organismos internacionais, eles trazem as normas, as regras para controlar a sociedade, para equilibrar a sociedade, né? Então, e não é só, a gente tem também a FAO, que é da alimentação, que pensa, por exemplo, a fome na África, né? Então, qual seria a importância dessas organizações internacionais, né? Seria garantir os direitos das pessoas, né, de terem acesso à alimentação, de terem acesso à saúde, de ter uma dignidade no que compete todos os âmbitos, né, da dignidade humana, né, da nossa vida, por exemplo. Mesmo. Outra pergunta de Madureira. Em Madureira, tem mais trabalho formal ou informal? Então, a gente, né, se a gente for pensar visualmente, se a gente olha Madureira dentro do Mercadão, fora do Mercadão, porque Madureira é um monte de gente junta, né, vendendo um monte de coisas. Então, você tem pessoas que trabalham nas calçadas, você tem pessoas que estão trabalhando no viaduto. Então, a maioria das pessoas, né, por uma questão de percepção visual daquele espaço, né, estão ocupando postos de trabalhos informais, né? Eu não tenho aqui os dados, mas eu posso te garantir que os dados também da nossa cidade, né, a maior parte dos nossos trabalhadores estão empregados em postos de trabalhos informais. E aí, para lembrar, né, o que seria esses postos de trabalhos informais? Né? Seria o camelô, que está ali vendendo na calçada, que está vendendo a roupa ali na passarela, o vendedor de bala no ponto de ônibus, né? Ele é o cara que não tem acesso à carteira de trabalho. Então, ou ele está, né, desempregado, porque o emprego hoje, né, o emprego é uma raridade, né, para todo mundo, não é só por uma questão de escolaridade, mas hoje a situação está difícil, né? Está tão difícil para todo mundo. Né? Então, esse trabalhador informal, ele não tem acesso à carteira assinada, consequentemente não tem acesso ao 13º salário. Se ele ficar doente, ele não tem o seguro-saúde dele, então ele vai ter que escolher ou trabalha e garante o dinheiro naquele dia, ou ele descansa e vai cuidar da sua saúde. Então, isso é um dilema que nenhum cidadão deveria ter que fazer. Né, decidir entre trabalhar e cuidar da saúde. A saúde sempre é mais importante, mas muitas pessoas que estão ocupando esses tipos de postos de trabalho não têm essa opção. Então, muitas pessoas acabam saindo doentes mesmo em função do trabalho. A gente percebe, né? Na própria pandemia, a gente percebe as pessoas indo pegar seus ônibus, né, nos transportes em função da necessidade, né, de precisar sair para trabalhar. Então, a maior parte, né, dos trabalhadores que envolve ali Madureira são empregados em trabalhos, né, em postos de trabalhos informais. Outra de movimento social.
qualquer um pode participar de algum movimento social? Qualquer um. Ó, eu não dei o exemplo, por exemplo, do representante da turma, né? Qual é a função, né, do representante da turma? Ele vai levar as demandas da própria turma dele. Então, tem escolas que conseguem se organizar e ter grupos, por exemplo, de diálogos e de conversas, ou o próprio grêmio da escola, né? Junta alguns representantes das turmas e forma o grêmio da escola, por exemplo, né? Então, qual é a função do grêmio? É levar as demandas da escola para a direção, né? Para o professor representante da escola e dizer, olha, a gente está querendo fazer um projeto assim, assim, assado para melhorar isso. Então, ele vai levar as demandas, é um grupo que vai levar as demandas. Então, na verdade, não tem idade, né, para participar. Lógico que os movimentos sociais, formais, né, que envolvem algumas causas que extrapolam, né, a questão escolar, é necessário que você estude e que você busque, corra atrás e tal, e se engaje em algum movimento para ajudar nessa prática de luta, de ação, né? Mas dentro da própria escola, né, o aluno já pode fazer parte de um movimento que lute pelas causas, né, da sua escola, que lute pelos benefícios que ele quer garantir ali para a sua escola, para os seus colegas. Então, o ideal sempre é se informar, estudar, saber chegar e conversar, saber reclamar, né? Não é só reclamar e por reclamar, assim, é saber fundamentar a reclamação. Então, essa é a função do grêmio. Então, o grêmio, dentro de uma escola, ele vai filtrar ali aquelas demandas todas, né? Dos alunos no geral, e levar para a direção e falar, bom, as nossas demandas são essas, o que a gente pode fazer para garantir isso aqui, que é uma coisa que está todo mundo querendo, por exemplo. Então, ele vai ali como mediador do diálogo e da conversa. Então, se a gente leva essa escala da escola, né, para a sociedade, a gente vai pensar em como esses movimentos reagem aqui fora, né? Então, são grupos de pessoas que estudam e lutam por uma causa e aí, tão insatisfeitas, elas vão até os órgãos competentes, reclamam, fundamentado, lógico, né? Então, vamos lá, vamos ler os autores, as pessoas que falam sobre aquilo e vamos reclamar baseado na ciência, né? Nos cientistas, e vamos tentar buscar alguma solução para aquele problema. Então, vão até esses órgãos e tentam argumentar, negociar e ver o que é possível, né? Então, essa é uma forma ativa de vida na nossa sociedade, né? E a gente precisa ter mais movimentos sociais, mais pessoas buscando mudar a sua realidade, né? Buscando as suas causas. Outro exemplo dessa vida ativa são as discussões que envolvem dentro dos seus bairros, né? Na associação de moradores, por exemplo. Então, a associação de moradores, ela também é um local que vai levar as reclamações e as demandas dos seus moradores ali para um outro órgão competente. Então, ela vai levar, olha, aqui está precisando disso, aqui está precisando de saneamento, a gente está tendo muito furto de cabo de internet. Então, como que a gente pode fazer para melhorar? Então, essas demandas são sempre levadas a um órgão, aos movimentos e depois a um órgão competente que vai resolver ou tentar resolver aquele problema. Eu, particularmente, acho os grêmios estudantis fundamentais. Eu acho que as escolas precisam realmente dar mais espaço e valorizar também o trabalho que os grêmios podem fazer de educação cidadã mesmo, né? Exatamente, de engajamento. Fale um pouco dos tipos de indústrias, mudando um pouco de assunto agora. Então, vamos falar de indústria agora, então. Bom, os tipos de indústrias, né? Indústria são fábricas, né, para construir produtos, né, para a nossa sociedade, para o que a gente precisa e tal. Então, os tipos de indústrias, né, que a gente tem, né? A gente tem indústrias de bens de produção, que são as indústrias que vão dar base para que outros produtos possam ser feitos, né? Então, a gente tem a indústria metalúrgica, a gente tem a siderúrgica, né? A metalúrgica envolve os metais. Então, assim, você tem os minerais, né, que estão na rocha, a metalúrgica vai lá e tira aquele metal
dali, né? Como é que a gente faz para a gente conseguir fazer uma liga, né, de aço, a gente precisa retirar um ferro. Então, esse ferro está onde? Está na rocha. Então, existe a indústria que vai retirar esse ferro e beneficiar esse metal. Então, a metalúrgica retira, a siderúrgica ela vai beneficiar esse metal, vai transformar esse metal em algo que possa virar os nossos enlatados, por exemplo, né? Então, lata de milho, lata de ervilha, lata de salsicha, os enlatados, né? Então, as siderúrgicas elas vão fazer esse tipo de trabalho, né? Lógico que fazem outros trabalhos mais complexos também, né? A gente tem as petroquímicas, que são as indústrias da extração, né, de petróleo, ou seja, tudo indústria pesada, indústria que vai construir coisas, que vai produzir coisas para que a gente possa produzir outras, né? Digamos assim. A gente tem também, essas são as indústrias de bens de produção, a gente tem as indústrias de bens de capital, que são as indústrias que vão ajudar a fazer dinheiro, por exemplo, a grosso modo, né? São as indústrias que elas vão produzir máquinas e ferramentas que vão auxiliar o trabalhador a produzir mais. Então, são as indústrias que vão... Por isso que é bens de capital, de produzir, né? Capital enquanto dinheiro, né? E a gente tem também as indústrias de bens de consumo. Aí, nas indústrias de bens de consumo, a gente divide em duas, né? Que são as indústrias de bens duráveis e não duráveis, que a gente chama, né? As indústrias de bens duráveis são os produtos que, teoricamente, né, ou antigamente, duravam. Então, as indústrias são indústrias de automobilística, de movelaria, né, que fabrica, né, móveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico, né? Isso para contrapor as indústrias não duráveis, né, de bens não duráveis. Então, por quê? Porque uma vez que você consome, acabou. Como, por exemplo, a indústria alimentícia. Uma vez que você consome um produto, comeu ele, acabou. Você não tem mais aquele produto. Então, faz parte da indústria de bens, né, não duráveis. Então, os calçados, as vestimentas, a bebida, a indústria de bebidas, né? Então, a gente tem essas como principais tipos, né, de indústrias, a gente tem essas aí. Será que dá tempo para uma última perguntinha bem rapidinha? O que é sistema de produção? Bem curtinho, professora, que está no fim da nossa live. Tá, então, sistema de produção é um modo de produzir. Eu não vou nem entrar no tipo que a gente tem, né? Porque eu imagino que essa perguntinha aí é uma perguntinha de 8º, 9º ano, né? Deve ser a revisão do 8º ano para o 9º ano, né? Então, a gente entra dentro dessa temática mais especificamente num próximo Tira Dúvidas, né? Mas o sistema de produção é a forma de produzir a indústria, são os padrões e os modelos de produção. Então, antigamente a gente tinha um tipo de produção, hoje a gente produz de formas diferentes. Então, vamos ficar por aí para a gente não entrar em modelos fordista, modelo toyotista. A gente se complementa na próxima live, né, professora? Isso mesmo. Olha, muito obrigada pelas explicações nesse Tira Dúvidas de hoje, de geografia, e na próxima a gente se encontra, viu? Tchau, professora. E obrigada a você também que ficou com a gente até agora. E olha, se a sua pergunta não foi respondida, não tem problema. Ou você aguarda a live da semana que vem, ou você corre atrás, fala com o seu professor, conversa com seus amigos, com seus colegas de turma, enfim. E se você quiser saber mais informações sobre o Rio Educa na TV, vai no portal da Multirio, tá? multi.rio/Rio Educa na TV. Amanhã a live é de história. Eu espero você aqui. Tchau. Conhece o aplicativo Rio Educa em Casa? É a plataforma oficial do ensino remoto online da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Com esse aplicativo, professores e estudantes poderão acessar conteúdos online e a ferramenta Google Sala de Aula, dentre tantas outras. O aplicativo está disponível na Play Store para Android e também disponível na App Store para iOS. Para baixar o aplicativo na Play Store, procure por Rio Educa em Casa. Quando a instalação for concluída, clique em Abrir. Você será direcionado para o seu aplicativo Rio Educa em Casa. Clique em Concordar e prosseguir. E em seguida, clique para fazer o login.
Lembre-se, o seu login no aplicativo Rio Educa em Casa, se você for professor, é o seu e-mail institucional Rio Educa e também a sua senha. Caso tenha qualquer dificuldade em acessar o seu e-mail, a central de ajuda é o Help Desk da SME, nos telefones 4501 4018 ou 0800 031 6341. E você também tem suporte técnico pelo e-mail suporte.rioeducaemcasa@rioeduca.net. Se você for estudante, o seu login é seu e-mail composto pelo número da sua matrícula com 13 dígitos, seguido de @alunocarioca.rio. Por exemplo, 01 02 03 04 05 060 é a minha matrícula, seguido de @alunocarioca.rio. Já a sua senha é a palavra Rio, seguido da sua data de nascimento no seguinte formato: o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, utilizando as barras. Por exemplo, Rio 01, que é o dia, barra 01, que é o mês, barra 2010, que é o ano. Caso precise de alguma informação relacionada ao número da sua matrícula ou outro tipo de suporte, entre em contato com a sua unidade escolar ou acesse o site http://email.rio.gov.br/aluno. Vou exemplificar aqui como um professor. Clique em adicionar outra conta e em seguida digite o seu e-mail Rio Educa. Clique em próxima e clique em aceitar. Digite novamente o seu e-mail Rio Educa. Clique em avançar e digite a sua senha do seu e-mail Rio Educa. Após digitar a sua senha, clique em entrar. Se você for o único usuário do aplicativo no seu dispositivo, clique em não mostrar isso novamente e clique em sim. Caso não, marque o não. Nesta tela, vem a informação de que você vai acessar o aplicativo isento da cobrança de utilização dos seus dados móveis. Só ticar em não mostrar novamente e clicar em entendi. Pronto! Agora é só navegar. Na aba Canais, você poderá assistir às videoaulas correspondentes a cada ano de escolaridade. Na aba Outros, você poderá acessar outros sites e materiais. Esse é apenas o início. O aplicativo Rio Educa em Casa em breve trará atualizações, trazendo outros recursos e novidades. Ainda não baixou? Acesse agora e tenha uma boa aula!